Muito Antes, obrigado, po- Marli. porém, eu pediria permissão para apresentar o Edgar. É, Edgar, ele tem 59 anos, ele é de cidade de Bauru, psicólogo, consultor, professor, conselheiro. No meio espírita, ele trabalha como esclarecedor em reuniões mediúnicas, passes, atendimento fraterno, cursos, seminários, palestras que ele dá, e atua na USP, a Intermunicipal de Bauru, desde 2005, no departamento doutrinário. Eligar é um amigo já de longa data, vou me atrever a falar isso, com a sua permissão, e nós já estivemos juntos aqui num curso em Botucatu há algum tempo. Eligar, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que a espiritualidade esteja contigo nessa manhã. Bem-vindo. Muito obrigado a todos, Alfredo, Marli, todos. Antes de tudo, eu agradeço a Jesus essa oportunidade da gente estar juntos, da gente poder trocar as nossas energias, nossas ideias, se relacionar, né? Exercitar minimamente nesse ambiente tão favorável a fraternidade que a Marli também colocou. Eu agradeço também o convite de vocês para a gente poder estar aprendendo juntos aqui e é uma honra mesmo. Agradeço demais. A todos que nos ouvem, que a gente, como a Marli bem ressaltou, que a gente tenha a certeza de que o Pai não perde oportunidades de nos responder às angústias, às buscas e a nossa necessidade de compreendermos cada vez mais a nós mesmos e a vida. Muito bem. Como eu estava falando anteriormente, eu gosto muito da conversa, né, da troca, do bate-papo, e eu sempre procuro deixar essas situações sempre em aberto, né, para que me interrompam quanto quiserem, né, não, quando acharem conveniente, fiquem à vontade para isso. O tema de hoje é sobre o que não se pode esquecer. O que não se pode esquecer para que a gente viva de uma forma cada vez melhor. Porque eu acho que a gente precisa fugir daquela ideia de que um planeta de provas e expiações é um ambiente ruim para se viver. Eu diria, e eu prefiro pensar, que é um ambiente trabalhoso de se viver. É um ambiente exigente para se viver, mas não ruim. Não consigo pensar, eu acho que não casa com a ideia do Pai, né, da bondade infinita, do amor infinito, considerarmos que o Pai nos coloca em prisões, nos coloca em lugares ruins. Mas eu gosto de pensar que o Pai cria contextos de aprendizado para todos nós, conforme as nossas necessidades, conforme a nossa postura perante o processo, a caminhada, o processo evolutivo, conforme a nossa, o nosso nível mesmo de entendimento sobre as coisas. E entendo que hoje, para todos nós, a nossa necessidade nos trouxe até aqui. Estamos aqui porque este é o melhor e mais propício lugar para a gente aprender a ser feliz. Eu não vejo motivos para não pensar dessa forma, né? Até me interesso muito pela opinião de todos sobre esta forma de ver o contexto que a gente vive, né? E se vocês quiserem, agora ou depois,
Gostaria muito de saber o que que vocês acham desta ideia que eu acabei de dizer, que o contexto que a gente vive, cada um de nós vive num contexto específico. Apesar de todos vivermos dentro da Terra, do planeta Terra, cada um de nós tem uma vida extremamente particular. Tem demandas, exigências, necessidades e um contexto, né, muito particular. Cada um vive o seu mundo, né? Vive com o conjunto de pessoas, vive com um conjunto de exigências da vida exterior e também da vida interior, que é muito específico para cada um. Esse contexto, no meu entendimento, ele é o melhor contexto possível, o melhor contexto voltado às nossas necessidades de aprendizado, em direção à felicidade. Por quê? Penso assim. Porque entendo que o Pai e que Jesus, como mestre, cria essas condições as melhores possíveis para que a gente caminhe na direção de uma paz interior, de uma felicidade possível neste planeta, que não é pouco, como pensam. Não é porque a gente, muitas vezes, ao ler lá no Livro dos Espíritos de que a felicidade plena, completa, não é possível nesse planeta, a gente pensa, e eu acho erroneamente, que a felicidade possível aqui seja pequena ou não exista. Eu não penso assim. Falar de felicidade completa, como Kardec pergunta aos espíritos, é falar de uma felicidade absoluta, completa, total, absoluta. Aqui não é possível, como é a resposta dos espíritos. Mas quem disse que a felicidade possível não é gigantesca? Quem disse que a felicidade possível para nós não é muito além daquela que a gente tem conseguido aproveitar e construir? Então, nós vivemos num planeta classificado como de provas e expiações, e podemos, no meu entendimento, de forma racional, no meu entendimento, verificar que há muita felicidade disponível para cada um de nós, porque ela depende do que a gente está construindo, da forma como a gente enxerga esse contexto, e este lugar onde vivemos é magnífico, porque ele foi integralmente preparado para atender às nossas mais profundas necessidades. Necessidades verdadeiras, eu me refiro. Não às necessidades ilusórias que a gente inventa e alimenta, né? E que estas, sim, nos causam sofrimento, porque essas, muitas vezes, não vamos ter. E, infelizmente, muitas vezes, vamos ter. Muito bem. Quando eu penso no que não se pode esquecer, eu penso em apenas três coisas que me parecem absolutamente fundamentais. Três coisas que a gente não pode esquecer vivendo nesse contexto. Estando nesse nível evolutivo, e talvez eu possa dizer em qualquer nível evolutivo, essas três coisas não podem ser esquecidas. Estas três coisas que eu vou citar estão na base da doutrina espírita, estão lá nos princípios da doutrina, e que penso eu que a maioria de nós espíritas, na nossa ânsia de tudo aprender com rapidez, né? Hipnotizados por esta tendência da nossa sociedade de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser veloz, de que tudo tem que ser imediato, a gente perde profundidade, né? E não se demora nos ensinamentos que a gente recebe, especialmente da doutrina, para de fato entender, para de fato
compreender muitas e mais camadas de cada um dos ensinamentos. Então, eu penso que a gente passa pelos princípios da doutrina e pelos pontos essenciais do Cristo de forma muito rápida, muito veloz, acreditando que a gente entendeu. Isso é um perigo, no meu entendimento. Acreditar que a gente entendeu a profundidade do Cristo e da resposta dos espíritos a Kardec, eu acho que é uma ousadia da nossa parte. Fruto, certamente, da nossa ignorância clássica, né? E tão antiga. A gente pensa que entendeu. E aí fecha as portas com essa conclusão a novos e a reais entendimentos. E eu não estou aqui dizendo que entendi. Não. Eu estou dizendo que eu tenho certeza de que devo ter entendido uma camada finíssima, extremamente superficial das coisas que estudo. Certeza disso. E estou dizendo que todos nós, quer dizer, desculpa a generalização, que a maioria de nós entende pouco. Entende poucas camadas do que existe na grandeza da obra espírita. O que me refiro? O que eu entendo que a gente não pode esquecer? Primeira coisa, eu entendo que a gente não pode esquecer a nossa origem. Todo mundo sabe a nossa origem. Todos. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Mas eu percebo, entendo e vejo que a gente não entende bem o que seja isso. Que a gente não vive conforme alguém que tenha o entendimento do que significa ser filho do Criador. Nós estamos falando, quando a gente fala do Criador, nós estamos falando do Pai Supremo, né? Nós estamos falando do absoluto. E aí, eu me recordo das reflexões de Kardec a respeito das características de um Deus para que seja Deus, né? Soberanamente bom, onipresente, onisciente, eterno, incriado. É deste Criador que nós estamos falando. E, como filhos dele, herdeiros dele. Se a gente pensar no que a doutrina nos diz, existem três elementos no universo: o Pai, eterno, incriado, a matéria ou a energia, né? Porque matéria e energia são a mesma coisa, e os filhos de Deus, que somos nós. Não existe mais nada no universo. Em todo o universo, não existe mais nada. E se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber que dos três elementos do universo, apenas a matéria é temporária, vamos dizer assim, na sua forma, né? A Terra um dia desaparecerá. O universo material, como a gente conhece, um dia desaparecerá, mesmo que isso demore muito tempo. O Pai não desaparecerá. Nós não desapareceremos. Isto só indica o tamanho da nossa importância. Indica o tamanho do nosso valor. O Pai criou algo que durará para sempre, que participará do processo da vida para sempre. Nós estamos falando de nós. Nós participaremos de toda a obra divina a partir do momento que a gente começou a existir, não sabemos quando. Isso fala da nossa importância.
Isso fala da nossa origem. E eu penso que a gente se esqueceu desta origem. Esta origem nos diz do tamanho, nos diz alguma coisa, porque a gente praticamente não entende, alguma coisa do tamanho do amor do Pai por cada um de nós. Jesus foi tão explícito sobre isso. Das ovelhas que me deste, Pai, nenhuma se perderá. Olha o tamanho da importância de cada um de nós. Nenhuma. Nenhum de nós ficará para trás. Vejam quantas considerações a gente pode fazer só sobre isso, sobre a nossa origem, sobre a nossa importância, sobre o tamanho do nosso amor, desculpa, do amor do Pai por nós. E a gente se atrevendo a se considerar não amado, se atrevendo a se considerar esquecido, desamparado, ousando pensar, diminuir o amor do Pai e pensar que ele se magoa, que ele precisa nos perdoar, que ele se ofende com as bobagens que a gente faz. Então, por não refletirmos adequadamente, por não nos aprofundarmos só sobre esse item, só sobre a nossa origem, sobre o que significa sermos filhos de Deus, a gente sofre muito. Porque a gente se sente esquecido, a gente se sente desamparado, a gente se sente castigado. Olha o absurdo. Nos sentimos castigados pelo Pai. Quanto sofrimento só essas três coisas causam na humanidade: se sentir castigado, esquecido e não amado. Olha o tamanho do sofrimento. Olha como isso altera a nossa relação com a divindade, a nossa relação com o Pai. Olha como isso cria culpa, isso cria medo. E me digam, que coração hoje não tem medo e não sente culpa? A maioria absoluta da humanidade. Por quê? Porque a gente não extrai da conclusão de que somos filhos de Deus a base da nossa vida, do nosso bem viver. O fato de sermos filhos de Deus, e aí eu vou avançar para o segundo item que jamais pode ser esquecido, é que isso nos oferece, sermos filhos de Deus, uma característica importantíssima, a característica de que somos imortais. Nós não somos eternos, porque o eterno não tem começo e não tem fim. Nós somos imortais, significando que nós não morreremos jamais, mas que tivemos uma origem, tivemos um começo. E o nosso começo, a nossa criação, é um ato de amor. Mas não só, porque este Pai, todo amor, tem muitos atos de amor sobre nós, inclusive. E um ato de amor que eu considero essencial, fundamental para a gente considerar é o fato de sermos imortais. O que significa isso? Nós precisamos refletir. Nós precisamos tirar conclusões sobre o que significa sermos imortais. Vou dizer algumas das que eu considero mais importantes. Nós temos tempo. A nossa imortalidade nos dá todo o tempo. E por que que a gente precisa do tempo? A gente precisa do tempo para aprender a ser feliz. Então, quando o Pai
nos deu esta característica, a imortalidade. Mais uma vez, ele nos disse do seu amor por nós. Porque a imortalidade, o tempo infinito, nos dá, é o chão, é a base sobre a qual tudo nos será permitido. E nós teremos a permissão de ser feliz. A permissão de construir a nossa felicidade. Sem o tempo, isso não seria possível. Imaginem que o Pai determinasse que nós teríamos 1 milhão de anos para ser feliz. Não ia dar tempo. Imagine a angústia, a pressão, imagine o desespero nosso, se a gente soubesse que nós temos uma data limite para aprender tudo, para aprender o que a gente nem sabe que precisa aprender. Então, seria muito angustioso. E nós não temos isso. Nós vivemos sabendo que somos imortais. Não trouxemos este conhecimento para a nossa realidade diária, infelizmente. E isso nos traz muito sofrimento. Porque diante da compreensão verdadeira e diante da incorporação desta compreensão ao nosso dia a dia, ao nosso viver encarnado, nós poderíamos sofrer muito menos. Nós teríamos muito menos medo do hoje e do futuro, do outro e de nós mesmos. Nós teríamos muito menos medo da vida, como nós estamos vivendo nos últimos tempos. Morremos de medo da vida. Tentamos a todo custo, numa angústia enorme, nos protegermos. E nessa tentativa de nos proteger, sofremos, fazemos sofrer e desaproveitamos, na maioria das vezes, as oportunidades, os exercícios do aprendizado de sermos felizes. Esquecendo, duvidando, não acreditando ou desconsiderando, que eu acho que é o mais grave, desconsiderando a nossa imortalidade, a gente sofre. Uma escolha, não uma dor vinda de uma plantação do passado. Não uma ação, uma reação a uma ação desequilibrada e desarmoniosa do passado. Não. Apenas um sofrimento causado pela nossa atual forma de pensar, pela nossa atual escolha de tratarmos tudo com imensa superficialidade, de não pararmos de fato para refletir sobre o tesouro que está em nossas mãos, chamado Espiritismo. Nós somos aqueles que morremos de fome ao lado da mesa do banquete. O banquete foi servido pelo Mestre. Foi ampliado por Kardec e está colocado à mesa. Nós somos, como todos, os convidados à ceia do Senhor. A ceia está servida. E nós continuamos do lado da mesa a morrer de fome. Por quê? Porque temos preferido não nos esforçar. Temos preferido continuar em busca de facilidades, de sombra e de água fresca. Temos preferido priorizar o conforto sobre todos os aspectos. Eu nem digo apenas o conforto material, mas o conforto de não nos aproximar da dor do outro, o conforto de ignorarmos a própria dor como se ela não existisse ou fosse deixar de existir, o conforto da ilusão, um conforto amargo que temos escolhido viver, trazendo como consequência
A angústia do medo, a angústia de nos sentirmos sós, de nos sentirmos desprotegidos, de nos sentirmos desamparados. Nós estamos mesmo desamparados, mas desamparados de nós mesmos, não do Pai, não do amor, não da grandeza da vida. Mas como não enxergamos nada disso, nos autodesamparamos e sofremos. Tudo isso, gente, decorrente de não nos atermos à imortalidade. Porque com a imortalidade, a gente se liberta de muitos medos. Do que devemos temer sendo imortais? Alguém conseguiria me dizer? Eu sou imortal, portanto eu sou indestrutível. Portanto eu jamais vou deixar de viver. Eu jamais desaparecerei. Diante da imortalidade, não existe algo irremediável. Matei 100 pessoas, terei tempo para arrumar essa imensa bagunça que eu fiz na minha vida. Terei tempo. Vai ser muito trabalhoso, mas eu terei tempo. Terei todas as oportunidades necessárias para eu arrumar a bagunça, porque na obra divina, cada um arruma a sua bagunça. Eu repito, gostaria de uma resposta, se possível. Diante da imortalidade, o que é irremediável? Diante da a imortalidade, mata a morte. Destrói a morte, gente. Para que ela deixe de ser o castigo que a gente pensa que ela é. E isso é tão forte dentro de nós que se a gente tivesse o inimigo, a gente desejaria a morte a ele. Que estranho desejar a um inimigo a libertação, o prêmio de voltar para casa. Mas esse nosso desejo está nos indicando que a gente não entende a morte, que a gente a teme, inclusive, e acredita que é um castigo. Algumas pessoas morreram esses dias, estão morrendo agora, e a gente lamenta. Curioso, né? Mas vamos ao terceiro e último item que eu quis trazer aqui, que eu considero importantíssimo para que a gente jamais esqueça. O outro item, e último, eu poderia citar outros, mas esse eu considero essenciais e fundamentais e suficientes. O outro item é que é onde estamos. Nós não podemos esquecer de onde estamos. E aonde é que estamos? Onde estamos? No nosso ambiente, no nosso contexto real, imersos, mergulhados no amor do Pai. É aí que vivemos. Este é o lugar real que vivemos. Nós não vivemos exatamente no planeta Terra, ou somente, melhor dizendo, no planeta Terra. A gente não vive somente na nossa casa de pedra. A gente não vive somente na nossa família, no nosso contexto profissional. A gente não vive exclusivamente encarnado. Acima de tudo, e como questão mais importante em relação ao ambiente, aonde estamos, nós estamos imersos no amor do Pai. É aí que vivemos. Mas não enxergamos assim. Talvez seja normal não enxergarmos assim. O peixe também não sabe que vive dentro d'água. A ave também não sabe que vive dentro da atmosfera. Nós também, pelo menos por enquanto, não sabemos, não percebemos que vivemos submersos no amor do Pai. Como se vivêssemos num oceano de amor e fôssemos os peixes deste oceano.
Isso também é muito significativo, ou seja, tem um significado. E isso também precisa ser refletido, porque isso traz consequências, isso traz desdobramentos e nos permite tirar conclusões extremamente consoladoras. Nós vivemos submersos no amor do Pai. O que eu posso pensar sobre isso? Eu posso pensar que não é possível estar distante do Senhor. Não é possível. E não sou eu que diz, é Paulo. Nada do que o homem possa fazer pode separá-lo do amor de Deus. Nada. Olha lá Jesus dizendo que ele e o Pai são um. Claro que essa frase de Jesus tem amplos significados, porque fala da integração consciente e conquistada de Jesus junto ao Pai. Não é o nosso caso. Nós não temos essa integração. Mas, numa camada inicial, essa frase de Jesus também significa que não há separações entre o Criador e a criatura, entre o Pai e o Filho. Ele que está em toda parte, porque é onipresente, está também em nossas vidas. Está também na criatura. Nós temos uma partícula divina dentro de nós. Esse Pai vive em mim, vive em cada um de nós. Mas ao mesmo tempo que vive dentro de nós, nós também estamos submersos nele. Isso significa que não há possibilidade de desamparo. Que não há possibilidade do Pai não saber o que está acontecendo comigo dentro e fora de mim. Não há possibilidade. Não há possibilidade de estarmos sós, meus amigos. Apesar de a gente se sentir tão só. Curioso, né? Será que a gente, na nossa solidão, sente falta de Deus ou sentimos falta de nós mesmos? Porque Deus está conosco, mas nós estamos conosco. Nós, conscientemente, estamos na nossa vida lúcidos, conscientes de tudo? Ou do mínimo do que estamos fazendo, do porquê estamos fazendo? Ou somos ainda marionetes da nossa inconsciência? Ou estamos no piloto automático, vivendo no imenso automatismo? Então, essas três coisas, para eu não me alongar, porque estou muito curioso para saber o que vocês têm para me dizer sobre tudo isso, eu entendo que estas três coisas não se pode esquecer em momento algum, especialmente nos momentos trabalhosos. Momentos trabalhosos são aqueles momentos que a gente costuma falar de momentos difíceis. São aqueles momentos a gente dá o nome de tragédia, sabe? Eu acho que tragédia é um termo, evidentemente, somente cunhado pelo homem. Não existe tragédia para o pai. Essa é uma invenção humana, essa forma de ver as coisas. Para o pai, tudo está certo, tudo está no lugar, tudo é útil, porque o pai tem a capacidade de transformar todos os instantes em instantes instrutivos e, portanto, benéficos ao nosso crescimento e construção da nossa felicidade. Três coisas. Sou filho de Deus. E muitas vezes as outras duas coisas, acho que talvez sejam até decorrentes dessa, né? Essa é tão importante, por isso que eu coloquei a primeira, a nossa origem. Somos filhos de Deus. A nossa característica, somos imortais.
o nosso contexto, onde estamos, no amor do Pai. Daí a gente consegue derivar, a gente consegue extrapolar, concluir mil questões profundamente consoladoras, profundamente fortalecedoras, nos trazendo um entendimento extremamente suave, mas não menos poderoso, sobre a nossa vida. E ela se torna mais clara e muito mais leve de ser vivida. Por quê? Não estamos sendo castigados. Não estamos sozinhos. Não estamos sem amparo. E temos tempo. E todos os erros que a gente vem a cometer e cometeremos, porque somos alunos em aprendizados, e é natural que seja assim, nós teremos todas as condições para resolver. Eu insisto na pergunta: o que nos falta? Era isso, gente. Será que a gente pode agora conversar? O que me dizem? Amiga, Oi. eu achei interessante e eu